lá no final da carta aos Romanos, ele vai falar de um dos propósitos desta carta, e de um dos propósitos que ele tinha para com a igreja de Roma. Ele diz aqui, olha, capítulo 15, verso de número 24. Começa do 22, vai ficar mais claro para você. Ele diz assim: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então lá no final dessa carta, depois de ele expor um pouco da sua teologia, daquilo que ele havia recebido de Deus, do pensamento bíblico, do verdadeiro evangelho, o que significa a revelação de Deus, ele, lá no final ele diz assim, ele pretendia ir até aquela igreja, então ele preparou um pouco o caminho, o pessoal leu a carta dele, foi lido publicamente essa carta, ele queria chegar lá já, o pessoal conhecendo um pouco ele, o seu currículo, as suas credenciais, seus propósitos, mas o propósito dele não era se fixar em Roma, era ir para a Espanha. E a igreja de Roma era uma igreja, vamos dizer assim, que tinha muitos recursos. E ele tinha a intenção, sim, que os romanos, cristãos, fossem convencidos pela sua carta da necessidade de levar o evangelho para outras regiões, especialmente para a Espanha. Ele queria entrar na Espanha e queria ser patrocinado, apoiado, por isso que ele diz lá, enviado, encaminhado por vocês até a Espanha. Então ele tinha um propósito com essa carta. Ele tinha uma visão missionária. E ele então escreve um tratado, um verdadeiro tratado sobre a nossa fé. Se você falar assim, ó, a essência da nossa fé, pega a carta de Romanos e lê ela. Se você quer, é profundo, tem pontos assim mais complexos, porque ele vai falar de questões jurídicas, ele vai usar argumentos profundos, mas ele vai falar daquilo que é essencial. E ele começa falando, se você for lá no primeiro capítulo, o que ele vai dizer? Gente, uma pergunta que nós temos que fazer. Pelo que você vive, provavelmente é pelo que você vai morrer. Calma, eu vou explicar isso. Ele vai mostrar que muitas pessoas viviam fundamentadas e baseadas no quê? Se você for lá nos primeiros capítulos da carta aos Romanos, os primeiros versos, ele vai ter uma descrição muito interessante. Ele vai mostrar que a salvação, né, que a fé, ele não se envergonha do Evangelho de Deus, Romanos 1,16, olha lá, pois eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação. Ele vai mostrar claramente nessa carta que a única maneira de nós sermos salvos, não há outra maneira, é o Evangelho de Deus. E ele vai mostrar que o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação do judeu, ele vai falar do judeu aqui, do grego, dos gentios, que eram aqueles que não eram judeus, e de todos nós. É o que ele vai descrever aqui. A salvação de todo aquele que crê, judeu, grego, todos nós. É aqui que tem aquele verso chave, que o justo viverá pela fé, que é o texto que o padre Lutero, agostiniano, né, lá no mosteiro, alemão, lendo a Bíblia, tentando compreender um pouco sobre a salvação, ele entende que o justo viverá pela fé. Então o que ele vai dizer é o seguinte, que não são boas obras, que não é uma vida de religiosidade, não é capaz de alcançar a salvação, que não são coisas boas que a gente vem a fazer nessa vida, que não é uma vida justa e reta, não é o moralismo, não é nada disso. Os 2 primeiros capítulos, ele mostra claramente uma coisa, que todos os homens, em todas as suas religiões, eles estão perdidos. Que todos pecaram, que todos carecem da salvação, da glória de Deus, estão todos perdidos, que não há salvação em nenhum outro nome. Está todo mundo perdido. Na verdade, o quadro de Romanos 1, ele é um quadro assim sombrio. Está todo mundo perdido, vai todo mundo para o inferno. Resumindo, é isso que ele começa falando nessa carta, assusta. Se você ler os primeiros capítulos, você assusta. Vai falar da ira de Deus, da justiça de Deus, do juízo de Deus, que todos pecaram, que não há salvação, está tudo perdido, acabou, não tem jeito. Mas, conforme, depois ele nivelar lá embaixo todo mundo,
que ninguém é melhor do que ninguém, que os religiosos daquela época estavam todos perdidos, assim como aqueles pagãos que não queriam nem saber de Deus, estava todo mundo perdido, porque não é religião que salva, não é boa obra que salva, não é vida justa que salva, não é nada disso que salva. Aí ele começa devagar. Nos capítulos seguintes, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mostrar que não há um justo sequer, capítulo 3, verso número 10, está lá, ó, não há um justo, está todo mundo perdido, não tem o que fazer. Mas aí ele começa a nos falar do único caminho, da única maneira de nós sermos salvos. Aí ele diz no verso 21, capítulo 3, mas agora, sem lei, sem justiça própria, sem boas obras, não é nada que a gente venha fazer para alcançar, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram, sendo justificados gratuitamente, verso 24, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aí ele vai falar da propiciação, do sangue de Cristo derramado. No verso 4, ele vai falar da fé de Abraão, capítulo 4, perdão, fé de Abraão. Capítulo 5, nós lemos aqui, justificado então mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 6, ele vai falar ainda dessa liberdade que nós temos em Cristo. E o capítulo 8, então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então ele começa essa carta condenando todo mundo. Capítulo 8, ele diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Resumindo, o Evangelho está aqui, gente. Deus criou o homem perfeito, diz a Bíblia, mas o homem se desviou. Cada um seguiu o seu próprio caminho, buscaram muitas invenções. Nós estávamos conectados com Deus, tínhamos vida espiritual, tínhamos um relacionamento com Deus. Em algum momento, a humanidade virou as costas para Deus. O que aconteceu nessa hora? Havia uma lei, havia uma regra que no momento que nós nos desconectássemos da fonte de toda a vida, o que ia acontecer com a gente? Nós íamos morrer. Morte é separação. Morte é separação. Quando você briga com alguém e fala, não quero ver essa pessoa morreu para mim. Morte é isso, gente. Separação. E de fato é separação. Quando nós morremos fisicamente, o que acontece com a gente? A parte material se separa da parte imaterial. O pó volta ao pó como era, e o espírito, a Deus que o deu. Isso é a morte. Mas a primeira morte, como ela começou? Quando o homem se desconectou. O que aconteceu foi como, por exemplo, o ventilador está funcionando aqui, eu tiro o ventilador da tomada, ele se desconectou da fonte de vida, o que vai acontecer? Ele vai parar assim, de repente? Não. Ele continua fazendo até vento. Se você tirar o ventilador da tomada e colocar a mão lá, ele fica fazendo um ventinho. Só que o que vai acontecer com o tempo? Esse vento vai diminuindo a sua força, porque ele desconectou da fonte de energia. Nós nos desconectamos de Deus. O dia que nós fizemos isso, nós homens, nós morremos espiritualmente. A Bíblia diz que nós nos desligamos, mortos nos delitos e pecados, ou seja, separados da fonte de vida. Morremos, nos desconectamos de Deus. Mas a primeira morte que entrou no mundo foi uma morte espiritual. Nos desconectamos da fonte. Nesse momento, nós passamos a experimentar uma segunda morte, que é a morte biológica. Interessante que no grego a palavra zoe é vida espiritual. É essa vida que Jesus vem nos dar, vida em abundância. E é uma outra vida que a Bíblia fala, que é bios. Essa está morrendo em nós. Desde o dia que nós nascemos, nossas células estão morrendo. Progressivamente. Só que elas vão se renovando, aí chega um momento que a gente começa a ver as células não se renovarem tanto. A gente começa a ver umas ruguinhas aparecer, o cabelo vai ficando branco, né? Aquele jovem musculoso começa a ficar barrigudo, né? Tudo começa a cair, porque parece que está acontecendo alguma coisa com a gente. Nós, no momento que nos desconectamos da fonte da vida eterna, que é Deus, nós passamos por um processo de morte. Morte espiritual é a primeira morte. Depois morte biológica. E a Bíblia fala que se nós partirmos desse mundo, sem nos reconectarmos de novo, nós vamos ter a terceira e última morte, que é a morte eterna. Separados
eternamente de Deus. Não tem mais jeito. E Paulo começa a falar desse ponto, que a humanidade, partindo desse mundo, sem Deus, eles estão eternamente perdidos. Não há salvação. Todos carecem disso. Todos estão em pecado, afastados, desconectados, desligados. O que nós temos que fazer? Nós temos que reconectar, religar, antes de acabar essa vida biológica. O BIOS, né? Então, a bateria lá do notebook está no finalzinho. Se você não pôr na tomada, vai apagar. Enquanto a pessoa estiver viva, há esperança. E quando nós nos reconectamos de novo, religamos, é aí que vem o sentido da verdadeira religião. Religação. Religião significa isso. Religião não é um lugar que a gente aprende a fazer o bem. Religião é um lugar que nós nos reconectamos com aquele que é o dono do universo, que é o Pai, que é o único, que Jesus diz só há um só que é bom. Que é Jesus, é Deus, é o Senhor. Jesus fala, bom só há um que é Deus. É nos reconectar com aquele que é bom. Nós não somos salvos porque nós somos bons. Nós somos salvos porque Deus é bom. E Ele nos permite essa reconexão. Me reconectei com Ele antes de morrer fisicamente, ótimo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deixa eu falar, todos vocês aqui estão vivos. Então há esperança. Porque depois que morre, você tem aquela parábola do rico e Lázaro. O rico, depois que parte desse mundo sem reconectar, ele clama, ele pede desesperadamente. Para ele voltar. Para ele poder contar para os familiares dele. Que ele estava iludido com essa vida. Que tinha que reconectar antes. Aí o que vai ser dito para ele? Não. Se eles não ouvem nem os vivos, quanto mais os mortos. Eles têm Moisés e os profetas. O que é? Palavra de Deus. Moisés, a lei, os profetas, todo o Antigo Testamento estava sendo pregado. Quem crê no que está sendo pregado e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Mas quem está em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por que Deus fez isso? Nós lemos aqui no meio do culto. Qual a motivação de Deus? O que motivou Deus a fazer isso? A nos livrar disso? A nos dar a oportunidade de nos reconectarmos com Ele de novo? O que foi? Deus olhou para você, para mim, e falou, como Ele é bonzinho, olha que religioso, pontual, firme, homem e mulher de Deus. Nada disso. Ele olhou para nós e viu o pecado. E o que merecíamos? O inferno. O que tínhamos de bom? Nada. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Paulo nivela lá embaixo, no início. Não temos nada de bom. Mas Romanos 5 fala alguma coisa. Se você acompanhou a leitura nossa, ele vai dizer assim, mas, olha só, quando ele fala da esperança, Romanos 5, 4. Porque o amor de Deus foi derramado aonde? Em nosso coração. Porque Cristo, quando nós ainda éramos pecadores, Ele vai provar o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus prova o quê? O seu amor. Qual a motivação de Deus para me dar acesso a Ele de novo? Para me reconectar, para me dar vida, zoe, vida espiritual, amor. Então eu não tenho dúvida, a carta de Paulo mostra o seguinte, a falta do amor do homem para com Deus o levou à condenação. Agora, esse amor que não tem explicação, a Bíblia chega a dizer que foge do nosso entendimento, a gente não pode compreender. Esse amor de Deus é que nos mostra, nos dá a verdadeira salvação. Então a falta de amor no homem nos leva à condenação. E esse excesso de amor em Deus é que nos dá a salvação. Então se eu falar assim, Romanos 8 para mim o que é? As implicações do amor de Deus. Primeira implicação, nenhuma condenação há. Por causa do amor de Deus. Está claro aqui capítulo 5. Deus prova o seu amor por conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Romanos 8. A primeira implicação, eu poderia dizer, do amor de Deus. Nós somos livres da condenação eterna. Porque Deus é justo, gente. Deus é justo. Sabe o que é justo? Justo é o seguinte. Deixa eu falar para você. Pensa num juiz justo. Num juiz justo. Está acontecendo uns negócios aí, né? Está acontecendo uns negócios aí na justiça do nosso país. Vamos dizer o seguinte.
Vamos dizer que alguém matou, vou pensar uma coisa bem absurda, matou sua mãe. Uma morte cruel, uma morte assim, requintes de crueldade. Por causa fútil. Né, vai agravando, são agravantes, né? Essa pessoa foi presa, está lá, julgamento. Um juiz justo, o mínimo que ele pode fazer, o que que é? Se a pessoa chegar lá e falar o seguinte, agora o cara que matou sua mãe, olha, eu prometo, daqui para frente você é uma pessoa diferente, minha vida vai ser uma vida justa, uma vida correta, eu vou fazer muita coisa para compensar o que eu fiz. Não, eu vou ajudar muita gente, eu vou dar dinheiro para os pobres, eu vou fazer serviços de sacrifício humano, sabe? Me sacrificar para ajudar as pessoas. Eu vou ser religioso. Eu vou fazer tudo para compensar o que eu fiz aqui. Aí o juiz vai falar assim, não, boa, gostei de você. Então você vai se sacrificar, você vai ajudar os pobres, você vai fazer o bem para o próximo. E aí o que vai acontecer? Vai compensar esse crime, então você está livre. Você que é filho, que a sua mãe foi morta com requintes de crueldade, o que você acharia disso? O que você diria desse juiz? Diz para mim, o mínimo. Ou ele é um louco, esse juiz, ou ele é muito injusto, ele não está fazendo justiça. Deixa eu contar uma coisa para você, gente. Quando o ser humano chegar diante de Deus, não adianta ele dizer o seguinte, olha, eu cometi alguns crimes, fiz algumas coisas erradas na minha vida, mas eu fiz muita coisa boa. Compensa, não compensa? Eu ajudei os pobres, dei esmola para quem está pedindo na rua, dei comida para quem está passando fome, eu fui na igreja, bati meu cartão, eu fiz um monte de coisa. Deus não é um juiz injusto. Uma coisa não compensa a outra. Não é assim que funciona a vida. Não funciona nem para mim, nem para você. Se alguém cometer um crime com você, você quer justiça. Você vai lá com o advogado, né, Paulo? Contrata o Paulo lá. Vai ter o promotor, vai ter um advogado de cada lado, defesa, papapá, mas vai ter que ser feito justiça. E não adianta alguém chegar lá, eu fiz muita coisa boa para compensar, agora me livra dessa condenação. Isso não acontece. Se os juízes humanos, os meia boca, não livrariam uma pessoa dessa, você imagina o juiz eterno. Deus é um justo juiz, a Bíblia fala. Condenação é condenação, gente. Não tem meio termo. Não tem nada que o homem possa fazer para compensar alguma coisa. Nada. Nenhum sacrifício. Nenhuma boa obra. Nenhuma vida moral. Nada compensa. Deixa eu contar uma coisa para você. Aqueles que estão em Cristo são livres da condenação. Que é certa, que é garantida, porque simplesmente Deus é um justo juiz. E a condenação existe, e o inferno existe, e ele é grande, gente, é muito espaçoso. E a Bíblia diz que a porta que leva à perdição é muito larga, e a que leva à vida é muito curta, são poucos. Primeira implicação do amor de Deus, nós somos livres, gente, de algo que a gente não tem noção do que é. A gente tem noção do que é. E não vai ser nada que nós tenhamos feito antes, durante, nem depois. E mesmo depois que você se torna um cristão, deixa eu falar uma coisa para você. Não se assuste que eu vou falar. Não há nada que você possa fazer na sua vida que faça com que Deus te ame mais, tá? Deixa eu contar uma coisa para você. Nada. Pastor, mas se eu der minha vida pelo Evangelho, se eu sacrificar, se eu der todos os meus bens para a obra de Deus, Deus não vai te amar nem um pouquinho mais, nem um pouquinho menos. Não há nada que o homem possa fazer para que Deus o ame mais. Porque seria mérito. Aí não é graça. Mudou tudo. Aí não é Evangelho, é outra coisa. Aí não é salvação pela graça, não é amor de Deus. Então, o amor de Deus, ele é sim incondicional. Ah, mas então eu vou ter a vida que eu quiser. Bom, isso é um outro problema. Isso vai evidenciar o quanto você ama a Deus. Mas não vai mudar nada quanto ao amor de Deus, porque ele já provou seu amor por você e por mim, dando seu filho para morrer por mim e por você, e pagando uma dívida que eu não tinha como pagar. Ele me deu a possibilidade de me reconectar com o Pai antes de eu morrer, antes de eu partir desse mundo, antes da vida biológica acabar. Era a única chance. E a graça está aí para isso. Então não há nada que você possa fazer na sua vida que faça Deus te amar mais. Nada, nada, nada. E não há nada que você possa fazer na sua vida que faça com que Deus te ame menos. O amor de Deus não depende de nós. E isso é o conceito de um amor incondicional.
Eu não fiz nada para merecer, e eu não vou fazer nada para desmerecer, porque eu nunca mereci mesmo. Porque tem gente que acha que Deus o ama porque você fez por merecer, ou passou a fazer um dia. Isso não é evangelho, isso não tem nada a ver com o que está pregado. Paulo pregou aqui na carta aos Romanos. Todos estão condenados, mas quem está em Cristo está livre da condenação. Detalhe, nenhuma condenação. Porque tem gente que acha que Deus ainda continua fazendo algum tipo de condenação na minha vida. Acontece uma coisa ruim na sua vida, é Deus me condenando nessa área aqui. Acontece, é Deus, lê lá, nenhuma condenação há. Não há nenhum tipo de condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque todos os meus pecados foram pagos pelo seu Filho na cruz. Nenhuma condenação. Ou eu aceito isso e tenho a vida eterna, ou eu vou querer, como aquele assassino que matou a mãezinha querida, com requinte de crueldade, diante do juiz, tentar convencer ele com uma minha lábia, que eu fiz algumas coisas boas, para compensar uma coisa ruim que eu fiz, e no fim ele vai me liberar. E não vai, porque não é assim que funciona. Primeira implicação do amor de Deus, nenhuma, repito, nenhuma condenação há na sua vida. Não há nada que Deus faça como ato de condenação. Nada, nada, nada. Você foi livre da condenação de Deus, do juízo de Deus. Aquele que está em Cristo não entra mais em juízo, diz a Bíblia. Deus não te julga mais, porque Ele já julgou o seu filho, porque Ele já pagou na cruz, porque Ele já sofreu no seu e no meu lugar. Segunda coisa, se você continuar aqui, agora nenhuma condenação há. Ele vai nos dizer o seguinte, Ele não só nos livra da condenação eterna, mas Ele também nos livra de uma outra coisa. Nós, sem Deus, vivíamos na ignorância, vivendo do jeito que acha que tem que viver. Nós éramos, o que a Bíblia fala, de escravos dos nossos próprios desejos, do pecado, e Deus também nos livra dessa escravidão. A lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Existe uma lei reinando em mim. É um desejo mais forte do que eu. Porque era essa lei, esse desejo, isso que me dominava, que ia me enviar para a condenação eterna. Agora, quem está em Cristo, uma das implicações de receber o amor de Cristo é essa. É sermos livres. Olha, a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado. Existe uma lei reinando no homem e na mulher que não tem Cristo, porque ele está morto espiritualmente, ele é escravo do pecado, ele é escravo da sua própria vontade. Foi um dos primeiros livros que Martinho Lutero escreveu, Nascido Escravo. Nós, no momento em que o homem decidiu seguir o seu próprio caminho, ele perdeu o livre-arbítrio. Ele tem uma livre agência, outra coisa. Você tem capacidade de tomar decisões e é responsável pelas suas decisões. Só que livre-arbítrio é o seguinte, é você ter a capacidade de tomar decisões livre de todo e qualquer, se tornar filho de Deus. É isso que ele está falando. Quem que vai intentar acusação? Nenhuma condenação há. Quem vai nos condenar? Jesus é que morreu, ressuscitou. Então quem vai nos separar do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É por isso que ele encerra dizendo que nem estou bem certo. Ele tinha uma convicção na sua vida, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A última implicação que eu posso falar para você do amor de Deus é o seguinte: nada muda essas verdades. Nenhuma condenação há. Você está livre. Quem está em Cristo não entra mais em juízo. Nenhuma condenação há. Segunda coisa, o amor de Deus nos liberta da escravidão do pecado. Nós estamos perdidos, gente. Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus tem quem livra. O amor de Deus me livrou disso. Ao ser livre dessa escravidão, eu sou adotado como filho de Deus. Eu recebo então, junto com a adoção, eu me torno herdeiro e co-herdeiro com Cristo.
Eu esqueci de ler, mas quando ele fala sobre isso, né, você não pode pular um pedacinho, que ele diz assim, quando ele fala assim, que eu sou herdeiro e cordeiro com Cristo, e com ele sofremos, com ele seremos glorificados. O sofrimento faz parte. Aí é que ele vai falar. E eu tenho por certo uma coisa, gente, que o sofrimento no tempo presente não pode nem ser comparado com o que está reservado para a gente. E enquanto eu estiver vivendo essa experiência aqui, o Espírito vai me confortar. Ele vai me assistir nas minhas fraquezas, olhando para a eternidade, adotado por Deus, livre da condenação, com esperança no futuro, com conforto no presente, com a providência de Deus operando na minha vida, me transformando a cada dia a imagem do seu Filho e a garantia total de que nada pode mudar isso. Eu não tenho dúvida, gente. Isso aqui são as implicações do amor de Deus na minha vida. Isso é o Evangelho. Simples. Eu ia para o inferno. Deus enviou seu Filho para morrer por mim e me salvar. Quem crê e for batizado, será salvo. E junto com isso, todas as demais coisas não serão dadas. Está aí, um monte de coisa aí. Ó. Precisa mais do que isso. Ele cuida de mim, ele sabe das necessidades. Eu sou filho, ele provê o que é necessário para mim. E quando ele não provê? Se você passa por uma privação, ele te assiste nessa hora. Porque minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E nada pode nos separar de Deus. Gente, nós éramos para viver uma vida assim zen. Um dia que você aprender a viver 100% zen, você me ensina, porque eu não aprendi até hoje. O que eu tenho aqui, gente, é a garantia, é tudo. Eu não precisaria de mais nada. Mas eu sou humano. Eu sou fraco. Eu sou ansioso. Eu fico preocupado com o dia de amanhã e não vivo hoje. Me angustio. Sou cheio de angústias, cheio de preocupações. Mas eu tenho que ler e reler isso aqui e me confortar com isso. E quando eu estiver passando por qualquer tipo de provação, eu tenho que ler e reler isso, me confortar com isso. Ele me assiste nas fraquezas, Ele dá esperança eterna, Ele me adota, eu sou filho, eu sou livre da condenação e nada pode mudar isso. Gente, acabou. Nada pode nos separar do amor de Deus. As implicações do amor de Deus na sua vida. Eu quero que você feche seus olhos agora. Vamos pensar nessas coisas maravilhosas que a gente ouviu. Eu sei que você tem problemas imediatos para serem resolvidos. Eu não vou te iludir. Pode ser que alguns problemas vão caminhar com você muito tempo. Pode ser que alguns Deus resolva essa semana. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Deus vai te assistir, te dar toda a assistência necessária. Em todos os momentos da sua vida. Passe o que você estiver passando. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Pai, nós estamos na Tua presença, acabamos de refletir num texto muito rico, muito profundo, Senhor. Se tem alguém, ó Pai, que ainda vive para si, Senhor. Quem vive para si, irá morrer para si, Senhor. Como iniciei falando, pelo que vivemos é pelo que morreremos, ó Pai. Quero viver para Cristo, Senhor. Porque a Bíblia nos fala que aqueles que vivem para Cristo, morrer é lucro e viver é Cristo, Senhor. Não há nada mais maravilhoso, extraordinário, do que ter uma vida com o Senhor, experimentar o Teu amor, que nos livra da condenação, da escravidão, nos adota, nos dá esperança eterna e no presente, futura e no presente, Senhor. Nos conforta nas nossas angústias, nos assiste nas nossas fraquezas e nos garante que teremos a vida eterna e nada poderá nos separar do Teu amor e nada pode mudar isso. Toca, Senhor, na vida desses irmãos e irmãs. Se tem alguém aqui, ó Pai, que está vivendo uma angústia no presente, Senhor, uma preocupação muito grande, que lhe faz perder o sono. Se eu tenho alguém aqui que não consegue se libertar, ó Pai, de algo na sua vida que é mais forte que ele mesmo. Só o Teu amor, o Teu poder, Senhor, para nos libertar, para nos dar vida, para nos dar esperança, para dar sentido e razão para a nossa vida, para nos dar força, Senhor, para caminhar, para continuar nossa jornada.
Essas são as implicações do teu amor. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Dê-nos uma semana de paz na tua presença, Senhor, e cheio de esperança, ó Pai, porque nós somos aqueles que têm muita razão para ter esperança. Nós temos uma esperança no presente e uma esperança no porvir. Nós temos tudo, Senhor, que precisamos para esta vida. O Senhor é Pai, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama. Abençoe teu povo e que essas palavras eternas, Senhor, fiquem cravadas no nosso coração e nos dê força para enfrentarmos, Senhor, mais uma semana de lutas, de provações, de tribulações, que não podem nem ser comparadas com aquilo que há de se revelar na vida dos seus filhos. Obrigado, Pai bendito, em nome de Jesus que oramos. Amém.